Olá, vamos agora avançar para os elementos pós-textuais dentro da elaboração do nosso artigo para o CNPq. Observe que nós já tratamos dos elementos pré-textuais, título, subtítulo, nome do autor, resumo, palavras-chave. No último vídeo tratamos de todos os elementos que devem compor aqui a parte textual, que é a parte mais densa, e agora vamos ver a parte dos pós-textuais. Observe, normalmente isso daqui é uma coisinha pequenininha, mas rápida de ser feita. Esta é a parte densa realmente que vai tomar bastante tempo de vocês. E aqui são os elementos posteriores que você vai complementando e alguns deles, inclusive, são opcionais. Vamos ver o seguinte. Como primeiro elemento pós-textual, o agradecimento. Em alguns artigos, em alguns trabalhos, ele é opcional. Para nós, dentro do projeto com o CNPq, o agradecimento ele é obrigatório. E você vai reconhecer o quê? Você vai fazer um reconhecimento a pessoas e ou instituições que colaboraram, por exemplo, para que você tivesse acesso a dados, para que você fizesse entrevistas, para que você conversasse com os empresários. Pode ser uma associação, pode ser um sindicato, pode ser alguém em especial, nada impede. Contanto que esse agradecimento não seja também tão longo. Além disso, para o ALI é obrigatório um agradecimento ao SEBRAE e ao CNPq. Então observem que isso é extremamente relevante. SEBRAE e CNPq tem que aparecer no agradecimento do artigo de vocês. Depois do agradecimento, você vai fazer a parte de referências. Nessa parte de referências, o que você tem que fazer? Tudo aquilo que você já leu, que estava no seu plano de leitura. Todas aquelas fichas de resumo e citações, sendo que aqueles autores que você utilizou e que compôs o teu texto, o teu referencial teórico, ali, a tua revisão de literatura, dentro da minha sessão de desenvolvimento, todos os autores que forem citados ali têm que estar aparecendo aqui. É uma lista com todas as fontes utilizadas no texto. E aqui, de novo, não se esqueçam que é importante colocar todas elas. Ou seja, é importante que você tenha em mente o seguinte: essas fontes aqui, as que foram utilizadas no texto, vão ser checadas. O que quer dizer isso? Todas aquelas referências que você citou nessa lista aqui, será confrontado com o texto. Da mesma maneira que no texto, na hora que nós estivermos lendo e encontramos uma citação de algum autor, a gente vem aqui na lista e verifica se ele está aqui. Ou seja, eu tenho que manter essa coerência entre o que está no texto e o que está na minha lista com todas as minhas referências. Eu não posso ter um autor no meu texto e que não está na lista. E o inverso também, que esteja na lista e que não tenha sido citado adequadamente ao longo do meu desenvolvimento. Como é que a gente monta essa lista? A ordem de menção no texto é uma das opções, então, na medida em que ele vai sendo citado o autor no texto, ele aparece aqui, é uma maneira. A segunda maneira é colocar em ordem alfabética. A maioria esmagadora dos artigos, congressos, trabalha em ordem alfabética. Se você quiser fazer na ordem de menção, também é possível, não há problema. Agora, você não pode misturar as duas, ou é uma ou é outra. Além disso, para que você possa fazer as referências de forma adequada, é importante que você trabalhe sempre com algum tipo de manual de normalização da ABNT. Para tanto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos disponibilizar para vocês um link para um livro eletrônico da Universidade Federal de Santa Catarina que trata das normas. E também um link que trabalha com as normas da UTFPR que são baseadas na ABNT. O que é importante? É importante que você tome uma delas como referência para compor o seu artigo. Tenha em mente também que, quando você for apresentar esse artigo para um evento, para um congresso, grande chance de nós termos também as regras de referências desse congresso, que muitas vezes são diferentes daquelas que você já colocou no artigo. E aí você, logicamente, terá que fazer a devida adaptação para o artigo poder vir a ser aceito. Mas nós vamos disponibilizar esses dois modelos e vocês vão optar por qual deles vocês desejam, com qual deles vocês desejam trabalhar. Elementos opcionais. Eu posso ter um glossário,
Suponhamos que com o tema no qual você vai trabalhar, com a dimensão, com o segmento e com o contexto no qual você vai trabalhar, nós tenhamos termos muito específicos daquela área que é utilizado por aquele grupo de empresas. Então, esses termos que as pessoas normalmente não conheceriam, aqui no glossário eu trago e explico para o leitor o que aquilo significa. Novamente, aqui no glossário também eu vou trabalhar com eles em ordem alfabética. Outro elemento que é opcional é o apêndice, o conjunto de apêndices. Normalmente eles são identificados em ordem alfabética. Apêndice A, B, C, D, assim por diante. Todos aqueles documentos, instrumentos de pesquisa elaborados por você, todos eles poderão estar aqui nos meus apêndices. Tá? Ele é opcional na medida em que, se o instrumento seu de pesquisa for todo ele colocado dentro daquela subseção de metrologia, onde você apresentou o instrumento, não precisa reapresentá-lo aqui novamente. Se você fez pequenas partes lá para mostrar para o leitor, supondo que o seu instrumento de pesquisa é muito longo, você vai mostrar partes de como você fez e aqui no apêndice você traz ele de forma completa para o leitor, caso ele queira consultar. Um outro elemento, que também é opcional, são os meus anexos, que também são documentos, legislações, algum tipo de estudo, alguma tabela, alguma outra coisa, que porventura olha, se o leitor quiser, ele vai lá e faz consulta. Só que nos anexos é tudo aquilo que foi elaborado por outras pessoas. O que é seu é apêndice, o que é dos outros são caracterizados como anexos. Da mesma maneira, se esse documento, por alguma razão, estiver no corpo do texto, ele não precisa estar aqui. Mas, se ele for muito longo, faz um extratinho dele lá e traz ele completo para cá, para o nosso anexo. Terminada essa grande estruturação toda do meu artigo, como é que eu vou fazer? Bom, primeiro é o seguinte. Qual que é o tamanho dele? Número de páginas. O nosso artigo 1 para o CNPq, ele vai ter entre 10 a 15 páginas. Observem que normalmente esse de 10 a 15 páginas, ele normalmente iria ali até a parte do final, ali da parte das minhas referências. Normalmente é assim que a gente trata. Os apêndices, tá? Normalmente a gente não contabiliza, mas para evitar excessos, vamos pensar em 15 páginas, incluindo apêndices. Qual que é a fonte? Vamos usar fonte Times New Roman. Qual que é o tamanho? Vamos utilizar corpo 12 para o texto, independente do tipo de parágrafo que vamos fazer. E as citações, o corpo, observe, ele é menor. Ele é um formato 10 e ele tem um recuo em relação à minha margem esquerda. Isso tudo vocês vão observar na norma ABNT que vocês vão ter que consultar. Além disso, o que mais que nós temos? Qual é o espaçamento entre as linhas? Posso fazer qualquer espaçamento? Não. Entre as linhas de texto é 1,5. E quando for o caso de citações, é espaço 1. Isso também, o espaço 1 e o corpo 10 vão estar também nessa norma ABNT que vocês vão ter que consultar. O que mais? Todas as notas explicativas deverão estar no rodapé. Observem agora, então, que nós já temos praticamente toda a estrutura do artigo. Nós já temos praticamente tudo o que nós precisamos para trabalhar. Ou seja, todos os meus elementos pré-textuais, temos todos os tópicos que vamos trabalhar aqui dentro das minhas seções ou aqui dentro, eu tenho também as minhas subseções. Tenho todos os meus elementos pós-textuais e também já apresentamos para vocês a formatação, o limite de páginas, espaçamentos e assim por diante. Cremos que com isso vocês estão em condições de iniciar efetivamente a elaboração do artigo para o CNPq. Sucesso, boa sorte a todos, bom trabalho e ficamos no aguardo para iniciar os trabalhos de orientação individual. Obrigado.